E dando continuidade às nossas entrevistas especiais sobre o Outubro Rosa, que é o mês da prevenção ao câncer de mama, a gente conversa aqui ao vivo na sua TV Pajuçara com a médica oncologista Flávia Alencar. Doutora, bom dia, bem-vinda. Olha só o nosso cenário, rosa, porque é um mês que merece toda a nossa atenção, todo o nosso destaque. A gente vem recebendo, doutora, ao longo do mês, vários profissionais que falam, né? A gente já falou de vários assuntos. Hoje eu queria reforçar de novo a história da prevenção, que é muito importante. Pode ser até uma coisa repetitiva, mas a gente sempre fala, quanto mais cedo se descobre, maiores são as chances. E é isso mesmo, né, doutora Flávia? Bem-vinda, bom dia para a senhora, que prazer recebê-la aqui. Bom dia, Douglas, bom dia a todos. Mas é exatamente isso. O nosso foco principal do Outubro Rosa é exatamente divulgar a informação para o diagnóstico precoce, para o rastreamento, porque isso aumenta a chance de cura. Então, se a gente consegue descobrir a doença numa fase inicial, as chances de cura são mais superiores a 95%. Então, esse é o nosso papel realmente. Por mais que seja repetitivo, Outubro Rosa, todo outubro a gente repete. Doutora, quais são os fatores de riscos do câncer de mama? Depois eu quero falar sobre mitos, sobre verdades, fatores de risco para a gente começar. Vamos lá, fatores de risco, a gente tem principalmente 4 pilares, vamos dizer assim. Um é a própria idade, então paciente quando acima de 50 anos ela tem um risco maior. Fatores hereditários, genéticos, então por mais que se fale muito sobre esses fatores de risco, eles são uma minoria, na verdade, cerca de 10, 15% dos tumores de mama é que eles são associados a essa parte genética, hereditária. Outro fator é a questão hormonal, então mulheres que tiveram uma menarca, que a gente chama, que é a primeira menstruação, numa idade muito precoce, uma menopausa numa idade muito tardia, elas têm um risco maior de ter câncer de mama. Aquelas mulheres que fizeram uso de reposição hormonal, principalmente por um tempo prolongado, elas também podem ter um risco aumentado de câncer de mama. Então, e o quarto pilar que a gente tem são os fatores comportamentais. Então, por exemplo, obesidade, sobrepeso e obesidade é um dos grandes fatores de risco para câncer de mama. Cigarro pode ser também ou não? Cigarro tem estudos controversos também, mas hoje em dia se fala muito como sendo também fator de risco para câncer de mama, sim. Vamos lá, mitos e verdades agora. Eu acho que você que está em casa já deve ter ouvido falar e a gente vai ter agora essa dúvida. Doutora, muita gente fala, mulher, atenção, uso de tal tipo de desodorante, pode fechar lá a glândula, prefira o outro ao invés do roll-on. É mito, é verdade? Qual é a relação entre desodorante e câncer de mama, doutora? A relação alguma? Não tem nada a ver? Vamos lá. Não tem nada a ver, não tem nada comprovado. O que a gente sabe é que, por exemplo, até algumas substâncias químicas na região axilar, elas até são absorvidas, vamos dizer, sistemicamente, né? Então, principalmente o alumínio, tá? Então, realmente, às vezes se fala de adolescentes, de a gente tentar usar o desodorante sem alumínio, mas não está comprovada essa causalidade entre o chumbo, outro, né, metal pesado, e o uso desse desodorante, no caso, e o câncer de mama. Então, a gente não tem, isso é mito. Vamos lá, outra coisa. Minha mãe, por exemplo, fala assim, teve câncer de mama, obrigatoriamente aquela filha vai ter. A gente sabe que o percentual aumenta, mas não necessariamente é uma obrigatoriedade, ela vai ter com certeza. Não, isso realmente, isso tem que ser bem analisado. Porque se por exemplo, minha mãe teve um câncer de mama, mas ela teve um câncer de mama aos 80 anos, aos 70 anos, aquilo era uma coisa da idade, né? Ela não é um fator hereditário, genético ali, que isso vai aumentar. É lógico que, se tem um histórico familiar, a gente tem que, às vezes a gente acende um sinal de alerta ali. Então, essa paciente, ela tem que ter cuidados. Se a gente tem um histórico familiar, às vezes mais florido, vamos dizer assim, com mais casos, e aí sim, se a gente tem estudo genético, né? Aquela mãe que teve, por exemplo, um câncer de mama, ela viu que ela tem uma mutação, aí sim, sabidamente, essa paciente, ela tem um histórico, uma chance maior de vir a ter câncer de mama. Algumas mutações, por exemplo, BRCA1 e 2 são as mais comuns. Uma paciente que tem essa mutação, ela tem 80% de vir a desenvolver o risco de vir a desenvolver um câncer de mama durante a sua vida. Então, sabidamente, ter aquela parte genética é um maior risco, mas a porcentagem disso é muito pequena da população. Para a gente fechar, doutora, check-up oncológico, que é isso? É possível? Se faz na rede pública de saúde? Fala pra gente. Vamos lá. É lógico que a gente sempre estimula, a gente está num país que tem muita dificuldade de acesso à saúde, né? Por mais que a gente estimule e fale aqui sempre. Então, lógico que a gente vai conscientizar essas pacientes que elas precisam fazer o autoexame da mama, se olhar, ver se tem alguma assimetria na mama, se tem algum repuxado, se está saindo alguma descarga no mamilo, alguma secreção pelo mamilo, se palpou algum nódulo na mama,
mama ou na axila. Então, isso, lógico, é fundamental, mas ainda mesmo assim, fazendo autoexame, às vezes a gente só vai conseguir palpar lesões maiores, 2 centímetros, mais ou menos. Se a gente faz a mamografia, o ultrassom, a gente consegue diagnosticar lesões menores ainda, às vezes meio centímetro, e aí isso aumenta muito a chance de cura. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, tem que procurar o seu médico, clínico geral, ginecologista, qualquer um, vai estar fazendo a mamografia de base. A partir dos 45, essa mamografia tem que ser anual, né? E aí, o ultrassom da mama, às vezes, ele vem como coadjuvante ali junto para ajudar nesse diagnóstico. As pacientes mais jovens, que têm a mama mais densa, às vezes a gente tem que começar esse ultrassom antes, né? Então, vai ser individualizado cada caso. Mas, de uma forma geral, vamos bater o martelo assim para ficar todo mundo bem consciente ali. 40 anos, procure seu médico. Então, doutora Flávia Alencar, muito obrigado por ter vindo. Grande abraço para a senhora. E o Outubro Rosa, ele se transforma no Novembro Rosa, Dezembro. Sempre fala que janeiro, fevereiro, é o ano inteiro, porque prevenção e cuidado é tudo, né, doutora? Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Bom dia a todos. Valeu. Até mais.